Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Oi. Oi, Ana. Tudo bem? Você está me ouvindo? Então tá bom. Boa noite. Tudo bem? Oi, Tati. Obrigada por participarem da primeira live do meu perfil. Oi, Ana. Então hoje eu vou bater um papo com a Cristi. A gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, né? Que cada vez mais tem feito parte da minha vida, das minhas pesquisas sobre economia. Oi, Dri, que é sobre sustentabilidade e o seu impacto nas finanças pessoais e no meio ambiente. Eu vou ver se a Cristi já entrou. Acho que ela já entrou, aí eu vou chamar ela aqui. Oi, Cristi, boa noite. Oi, boa noite. Tá me Consegue ouvindo? escutar? Tô, tô bem, Também, escutando bem. E vocês? Você também. consegue? Eu tô ouvindo bem também, tô ouvindo bem e o pessoal aqui já me respondeu que tá me ouvindo, acho que estão te ouvindo também. Então tá bem. Boa noite a todos. Obrigada, Cris, por ter aceitado o meu convite, a primeira live aqui do meu Instagram. Eu, eu te convidei porque eu falei antes, né, que é um assunto que eu gosto bastante, que eu acho interessante, e que eu estou estudando um pouco sobre economia circular, então é um assunto que está sendo muito citado. Então eu resolvi te convidar para participar comigo, né? E eu acho que é um assunto que deveria e deve ser mais tratado nas escolas, nas empresas, nas casas em geral, né? E eu vou pedir para você se apresentar primeiro e contar para a gente um pouco da sua carreira. Tá bem. Dani, eu não sei se está acontecendo só comigo, mas parece que a sua internet eu estou sentindo algumas interferências. Então, assim, se a gente tiver com algum probleminha aí, pedir para o pessoal sinalizar e a gente tenta ver aqui o sinal de internet, tá bom? Não sei se é minha, Tá bom. mas vamos lá. Bem, primeiro queria explicar um pouquinho, né, como é que foi essa que eu migrei para a área de sustentabilidade. Eu trabalhava na área jurídica de uma grande empresa e essa empresa ela abriu capital, né, ela ingressou com ações na Bolsa de Valores e nesse período, há 15 anos atrás praticamente, eles pediram para que fosse instituída uma área de sustentabilidade, né? Porque a empresa precisaria participar de um ranking onde tivesse indicadores de sustentabilidade importante para que as ações valessem mais. Então, eu saí de uma área societária e migrei para uma área nova na empresa. E naquele período, então, era tudo mais novo, realmente, né? Assim, haviam poucos cursos, pouca literatura, poucas lives, e aí eu fui conhecendo a área de sustentabilidade, como diz aquele ditado, com a roda rodando, sabe? As coisas foram acontecendo e simultaneamente eu fui fazendo cursos. Então eu já atuo na área de sustentabilidade há 15 anos, passei por várias empresas, maioria delas multinacionais, de todos os portes também, em várias regionalidades, morei no Nordeste do Brasil, realizei projetos na América Latina, em alguns países. E hoje eu tenho a Companhia Sustentável, que é uma empresa que presta assessoria a outras empresas e ao desenvolvimento de projetos sustentáveis. Eu sou uma especialista em responsabilidade social empresarial, mas também conheço um pouco de todos os outros conteúdos das outras áreas de sustentabilidade, que basicamente é ambiental e econômica. Acho que é isso, assim,
um pouco da minha apresentação é isso. Tá ótimo, Cristi. Cristi, assim, eu chamei aqui você porque eu te conheço, né? Eu sei a profissional que você é e o tempo que você trabalha com sustentabilidade que você conhece, né? Eu sei da profissional que você é. Então, eu queria agradecer muito, obrigada. E aí eu queria falar um pouco assim, a primeira vez que eu entrei em contato com essa, assim, com esse assunto, né? Eu lembro de um professor de geografia que ele comentou alguma coisa assim, que tudo vinha da natureza, né? Tudo vinha qualquer coisa que a gente consumisse tinha começado na natureza, então o ser humano transformava em outra coisa para que a gente pudesse consumir, né? E aquilo para mim foi uma grande descoberta, porque eu achava que tudo já estava pronto no supermercado, né? E depois, quando eu morei fora, 16 anos, que eu comecei a ouvir bastante sobre reciclagem, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu entrei em contato com. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o tema do meio ambiente e depois com a sustentabilidade. Então, eu queria que você explicasse o que é sustentabilidade, né? Entre as pessoas e o planeta, e o tripé da sustentabilidade, que no seu meio é chamado de triple bottom line, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente. Sim, sim. Assim, ah, basicamente, no início não se falava sustentabilidade, falava-se muito em ecologia, né? Eram os primeiros princípios de ecologia, de uma preocupação voltada à natureza, ou seja, não tinha essa junção das áreas social e econômica financeira. Era os primeiros estudos e conteúdo técnico que a gente lê sobre sustentabilidade começam com o momento da ecologia. Foi então lá para meados do final da década de 80, basicamente com algumas movimentações internacionais dos países, principalmente europeus, foram surgindo tratados, foram surgindo pactos, e aí foi quando também surgiu um documento chamado Nosso Futuro Comum, né, que foi basicamente conduzido pela primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland. Inclusive, muitas pessoas conhecem esse documento chamado Nosso Futuro Comum como relatório Brundtland, levou o sobrenome dela, que foi onde assim se consolidou mesmo um conceito de que sustentabilidade era algo pertinente, chamava-se de desenvolvimento sustentável, e que envolvia, né, nesse conceito as questões ambientais, econômicas e sociais. E nesse conceito, que é um conceito muito famoso, falava-se também sobre a preocupação que havia de se deixar para gerações futuras. Então, ou seja, sustentabilidade não era uma pauta daquele momento, mas era uma pauta que iniciava naquele momento com preocupação no futuro. Na década de 90, para vocês terem uma noção ainda como é muito recente, né, toda essa conversa, a gente está falando de algo ainda de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Na década de 90, durante esse período, surge o conceito do triple bottom line, que é o tripé, né, também conhecido como tripé da sustentabilidade. E curiosamente ele vem de análise de estudos da área financeira, né, quando eles tinham que fazer demonstrações de resultados às empresas, então eles dividiram as suas colunas, né, de resultados, mostrando os resultados financeiros, os resultados oriundos do capital humano e do capital ambiental, né? Ou seja, das reservas ambientais. Porque normalmente as empresas, como você disse, Dani, elas provocam alguma espécie de extrativismo. Né? O extrativismo, o que é? É um movimento, né? Uma atitude que você tem que buscar em algum recurso natural, na natureza, alguma matéria-prima para industrializar, processar e gerar algum tipo de produto. Então, assim,
Nada já vem pronto, passa por esse processo de transformação e demanda o extrativismo. Então, quando vem o triple bottom line, ele coloca nas três linhas, né, em três colunas, a comparação dos resultados financeiros, sociais e ambientais. Então, aí vem o tripé da sustentabilidade, a base de que essas três dimensões estando em harmonia, a sustentabilidade há de ser galgada, há de ser firmada, entendeu? Então, assim, a busca constante é por essa harmonização desses três pilares. Ainda nessa época dos anos 90, né, da década de 90, fortalecido ainda também por esse conceito que John Welton firmou do triple bottom line, vem a Agenda 21, que também é um documento muito famoso. Aconteceu o evento Rio 92, né, onde também tiveram vários tratados internacionais que cada vez mais fortaleceram o conceito de desenvolvimento sustentável e também de sustentabilidade. E para você ter uma ideia de como é curiosa essa questão de nomenclatura, né? A gente falou que começou como uma palavra de ecologia, e depois veio essa questão da sustentabilidade e tudo. Agora, principalmente no mundo das finanças, a gente está usando muito uma sigla internacional. A coisa está toda internacionalizada agora com as grandes redes e com as lives e com o mundo mais tecnológico. Então, o inglês acaba afirmando as novas palavras. E não aconteceu diferente também no mundo da sustentabilidade, que agora as pessoas falam ESG, né? Que em inglês é ESG, que é a sigla de Environment, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. E as pessoas não, dentro principalmente do mercado financeiro, empresarial, hoje estão abordando a área financeira muito próxima também a esse resultado de governança, que envolve questões de transparência, de compliance e uma série de outras coisas que daria outra live aqui para a gente ficar conversando. Assim, Mas é isso. pelo que você tá perfeito, Cristi, obrigada. Pelo que você está falando, né? O tripé da sustentabilidade é o equilíbrio, né? E eu vejo isso também no planejamento financeiro. Para mim, ele é o equilíbrio entre o presente e o futuro, né? Então, assim, eu acho que o dinheiro é para você ganhar, investir, doar e usar de forma sustentável. Então, eu queria que, assim, você falasse sobre o aspecto do valor das coisas e para as pessoas, né, nesse contexto de equilíbrio. Assim. É muito bem colocado, Daniela, porque é justamente isso, né? A gente, pensando com bom senso, a gente encontra equilíbrio. E como a gente está aqui numa live sobre finanças, né? É muito importante também a gente trazer essa reflexão sobre valor. E a gente aborda muito essa palavra, a gente considera muito essa questão quando se trabalha com sustentabilidade. Porque a gente pensa assim, quais são os valores que as pessoas carregam, né? Ou seja, o indivíduo carrega, aquele indivíduo em um grupo, aquele grupo, que valor é daquele grupo, daquela região, daquela comunidade, e assim vai até a gente conseguir chegar um dia. Quais são os valores que a humanidade, né, no planeta hoje tem, se preocupa, buscam absorver? Então a gente normalmente tem uma provocação que eu vou deixar aqui também para o público pensar, que é assim, a gente começa assim, quanto custa um copo d'água hoje aí ao seu lado? Você vai aqui, ó, sei lá, na padaria, no mercadinho da esquina, no primeiro comércio aqui da esquina e pede um copo d'água. Quanto custa um copo d'água aí? Sei lá, vamos hipoteticamente aqui colocar R$ 2, vai. Ok, mas e se a gente entrar numa crise hídrica e realmente tiver um problema muito sério, faltar água, entrar no processo de escassez de água, quanto será que essa água, nesse período, esse copo d'água vai valer? Né?
Não tanto por um abuso mercadológico, mas eu estou dizendo por a escassez mesmo do produto, né? Ou seja, nem as indústrias têm, nem as empresas teriam como fornecer água porque chegou a escassez. Então, assim, quanto custaria esse copo d'água no deserto? Então, aí, quando a gente para e pensa sobre valor, que valor você dá agora para essas coisas que te circundam, mas que estão em relativa abundância na sua vida, né? Quantas pessoas, às vezes, querem comprar determinados produtos de determinadas marcas, considerando que aquilo tem valor. Para outras não tem. Sim. Para outras não fazem sentido aquela marca, aquela ostentação, né? Ah, mas isso tem a ver com qualidade? Não sei se a pessoa enxerga que aquele produto merece aquele valor, aquela qualidade, né? Por exemplo, eu não uso relógio de pulso, assim, eu não uso. Então, tem pessoas que gastam, sei lá, 4 mil, 5 mil reais num relógio. Para mim, aquilo não tem valor. Esse valor monetário, entendeu? Eu não preciso daquilo para ver as horas. Então, é muito relativo quando a gente para e pensa sobre como você está despendendo a sua energia, as suas finanças, o seu tempo de escolha, até mesmo até que estágio aquilo entra como algo que você goste, algo que você precise, ou meramente algo que você só ostenta, né? O que que você enxerga por trás daqueles valores, né? O que que tem atrás daquela aquisição? A Rosana até colocou aqui, bem, tá bem colocado, assim, que o valor está diretamente relacionado à disponibilidade, né, da pessoa de dinheiro e também às crenças, né, que ela carrega do que tem valor, né? Bem colocado, Rosana. Exatamente, as crenças, Rosana, isso pega muito, né? Muito forte. É verdade. Obrigada, Cristi. Agora, Mas, eu queria te fazer uma pergunta sobre. Na verdade, eu queria que você explicasse, né, sobre economia circular e economia verde. Assim, eu tenho lido bastante sobre economia circular, né, principalmente agora nessa retomada da economia, né, que é ter mais consciência sobre os recursos ambientais, né, porque assim, a população em 1950 era de 2,5 bilhões, hoje é 7,8 bilhões. Então, assim, a população mundial aumentou, o consumo aumentou, e aí não tem como a economia ser linear, né? Que assim, extrai da natureza, transforma, usa, consome e joga fora, né? Se existisse uma forma assim disso ser circular, né? De retornar, ou a gente reciclar, ou consumir menos, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco isso sobre a economia circular e a economia verde. que legal. É assim, basicamente começou a conversa, né, sobre as pessoas entenderem um valor diferenciado de economia ou de padrão econômico, né? A economia estava muito pautada somente na lucratividade, nos resultados em cima dos lucros. E aí surge esse conceito de economia verde, né? O Ricardo Abramovay fala muito disso, ele tem até um livro. E aí, basicamente, o que a economia verde fala? Né? Ela é mais sintetizada na seguinte compreensão. É a redução de cotas pelas emissões na atmosfera. Ou seja, a gente fala uma língua também. Toda a área técnica tem o seu vocabulário, né? Então, a gente usa uma sigla chamada GEE, que é gases de efeito estufa, né? Ou seja, é um conjunto de gases que são extremamente danosos à nossa atmosfera, né? Aquelas que causam o famoso buraco no ozônio, né? Na camada de ozônio. Então, esse conjunto de gases, a gente se preocupa muito com isso, e eles são, como eu disse, nocivos, e eles vêm oriundos de um modelo de produção, de industrialização, que era muito preocupante, né, esse sistema de produção.
Então, quando a gente traz a abordagem da economia verde, a gente busca aplicar isso nos processos produtivos da indústria. Então, assim, por exemplo, uma indústria que poluía muito na década de 80, 90, e que naquela época também muitas vezes não tinha nem legislação aplicada, não tinha nenhum tipo de multa, o próprio público, o próprio consumidor não tinha essa visão do quanto aquele produto daquela determinada indústria vinha todo um processo poluente, de todo um processo danoso ao meio ambiente e à sociedade. Então, quando vem esse modelo de economia verde, ele vem para dizer o seguinte: a gente consegue gerar o mesmo produto fim, ou seja, a gente consegue realizar a mesma produção, contanto que o processo seja menos danoso ao ambiente e ao social, principalmente ao ambiente, né? Então, só quando as empresas começam também a buscar o quê? Meios de reduzir esses impactos ambientais nocivos, essas emissões principalmente, e traz, por exemplo, filtros, né, uma chaminé, que a gente tem aquela imagem antiga daquela chaminé soltando aquela fumaça escura, né, poluindo toda a camada do ar. Então, agora, você vê como isso vai ficando mais raro, mas isso não quer dizer que não há poluição, não existem outros meios de poluição. O que existe hoje é uma pressão maior para que essas indústrias, essas empresas criem esse modelo de processo menos danoso, né? Ou seja, aplicando mecanismos de retenção de poluição. Então, essa é entendida como economia verde, né? Basicamente, quando o seu produto fim ele tem uma pegada menos poluente. Já a economia circular é um conceito um pouco mais amplo, a gente já traz isso de uma leitura um pouco mais não só voltada à produção da empresa e a questão das emissões do gases de efeito estufa, do impacto na atmosfera, né? A economia circular eu acho interessante porque ela vem falando sobre um modelo regenerativo, um modelo de restauração, né? É muito ligado a um outro conceito também, uma terminologia em inglês que a gente usa, chamada cradle to cradle, ou seja, do berço ao berço, né? Ou seja, quando que um produto sai, passa por toda uma transformação, como eu disse, que vem do extrativismo, passa por todo um processo de industrialização, de produção técnica, né? de manufatura, mas que ao final da vida útil dele, quando ele entra no momento da sua obsolência, ele consegue retornar a um processo de reciclagem e de reprodução, né? De ressignificação. Então, dentro desse conceito de economia circular, né? Porque tem isso, né? O outro modelo de economia ela é mais linear, ela vem passando por todos esses processos, né? Então, começo, meio e fim. A circular é começo, meio e fim, começo, e aí ele vai por quantas vidas ele conseguir viver, né? Quantas vidas ele conseguir se transformar. Dentro desse modelo de economia circular, é muito legal, principalmente quem estiver assistindo e pretende realizar estudos, que pretende, às vezes, orientar o filho, o sobrinho, sobre quais carreiras e estudos seguir daqui para frente, a economia circular vai perpassar por muitas outras áreas, que não só esse conceito de meio ambiente, né, ou econômico, ou do triple bottom line, aí, do tripé, mas ele vai perpassar por diversas outras carreiras, outros cenários da vida da gente. Quando a gente consegue, por exemplo, num ambiente doméstico, se você tem o hábito de cozinhar, quantas vezes a gente não pega determinado resíduo e descarta? Na economia circular ele mostra que esse resíduo ele pode ser reaproveitado para outros fins, para um adubo, para uma espécie de chá caseiro que você faça, por algum tipo de guento, pomada, algum tipo de compressa que você usa. Então, assim, vai despertar muitos novos estudos que nós estamos num momento muito emergente ainda, e a economia circular ela é promissora
para despertar aí reflexões para diversas áreas. Então, eu estou tentando ser um pouco mais resumida aqui, mas é basicamente isso. Cristian, eu não sei se assim, como que tá o Brasil nisso? Porque assim, quando a gente fala de sustentabilidade no Brasil, às vezes as pessoas levam para os extremos, né? Eu não sei assim se como que tá isso no Brasil, entendeu? Quando eu comento de sustentabilidade com algumas pessoas, aí assim, às vezes não soa bem, né? Então você acha que no Brasil isso tá aumentando mesmo falar sobre isso? Isso está melhorando? Qual é o seu ponto de vista? Pois é, eu vou contar aqui para vocês uma coisa, né? Tem gente que até hoje não sabe com o que eu trabalho, o que é sustentabilidade, como que acontece isso, quantas vezes eu liguei para determinados lugares e falei assim, gostaria de falar com alguém responsável da área de sustentabilidade, me passavam para a área de contabilidade. E aí eu me dei conta de como a gente ainda está num estágio que eu chamo assim embrionário praticamente. Hoje nem tanto, mas talvez engatinhando, né? Engatinhando. Então, assim, o Brasil é um país muito promissor, mas muito promissor em todos os sentidos. Promissor no sentido de futuros estudos, futuros profissionais, uma consciência da própria população, da comunidade, né? Nós somos descendentes de índios também, né? Nós temos muitas descendências, mas dentre elas os primeiros habitantes aqui desse país foram índios, que viviam de um modo muito sustentável. Depois também nós temos muitos casos de famílias constituídas por um histórico de pessoas que vieram da lavoura, né, do agronegócio, que tinham aquela plantaçãozinha, o sítio. Então, o brasileiro tem isto de modo cultural, né, a absorver e resgatar isso no nosso DNA. O Brasil ainda tem algumas dificuldades em relação ao modelo de governança, tanto governança pública quanto a privada, né? Muitas pessoas não entendem ainda, né? Muitos governantes, muitos gestores não entendem ainda os reais impactos que estão por trás dessas três dimensões, a econômica, social e ambiental. E muitos deles, por desconhecerem, não conseguem também como eu posso dizer assim, aplicar leis, né? Ou propor soluções. Então, as tratativas vêm sempre de modo muito paliativos, né? Ou seja, vem modos, agora o mal aconteceu, vamos tratar desta questão. E não de modos preventivos. Né? Então, hoje, a grande questão é falar das queimadas da Amazônia, como também já foi a Amazônia um tempo atrás, mas agora voltou. Então, na questão ambiental tem muito isso. Investidores internacionais recuaram porque não tem credibilidade no nosso país por tratar de políticas ineficazes, de uma postura paliativa. Então, assim, isso não é de agora. Isso já vem de outros períodos, entendeu? É que agora talvez seja a bola da vez, e agora talvez esteja na lista de preocupações de investidores internacionais, né? Nessa nova onda da reflexão sobre aquela sigla que eu falei, que é o ESG, né? Então, o Brasil ele tem um tremendo potencial, um público maravilhoso que pode não só absorver esse conceito, praticar, defender, mas eu acho que está faltando um pouquinho de vontade. E aí é vontade de todas as partes. Porque hoje, com essa coisa de internet, aqui o que nós estamos fazendo, o conhecimento tem como chegar assim. Basta procurar, ir atrás, tomar conhecimento, tomar consciência dos seus impactos e trabalhar em cima disso. Claro, né, que às vezes a gente conversa principalmente com pessoas de cidadania europeia. É interessante quando eu tive uma vivência, eu morei alguns anos em Fortaleza, né? E lá eu estava com alguns amigos estrangeiros, europeus, e eles falaram: o que está acontecendo? E era uma daquelas
situações que as pessoas passam com a sacolinha plástica, entregando para o pessoal na praia e pedindo para não jogar o lixo no mar. E aí ele pegou aquela sacola plástica e ele falou assim, e muitas pessoas, os voluntários, né, lá, os ambientalistas que estavam fazendo isso, sei lá, os voluntários, eles falaram, mas olha que incoerência, né, os estrangeiros falaram, sacola plástica para as pessoas não jogar o lixo no mar. E as pessoas punham a sacolinha plástica lá, o negócio ventava, aquilo tudo ia para o mar. Então, assim, eles enxergam a gente ainda como, desde essas pequenas atitudes, até mesmo às vezes numa postura um pouco mais, digamos assim, corporativa, que a gente ainda tem um processo melhor para absorver isso, né? Eles lá não precisa assim, mais falar de reciclagem, de jogar lixo nas ruas, né? O lixo na lixeira. Isso já é uma regra básica. Eles vêm aprendendo isso dentro de casa. Então eu acredito muito nisso, que dentro de casa também é um caminho, é uma grande escola para a gente se tornar cidadãos melhores, assim, sabe? Acho que a base é realmente dentro de casa, nas escolas, né? Mas eu acho que o Brasil está caminhando para isso. Eu acredito. Ah, eu também, eu sou uma otimista. Eu também, Cristi. Eu queria agora que você desse algumas dicas domésticas sustentáveis, né, que também impactam nas finanças, né, e ajudam no meio ambiente. Nossa, E, e como impactam, é verdade, viu? Eu sei porque eu mesma faço laboratório aqui em casa. e eu também já quero anotar aqui algumas dicas. Você já me deu, né, dica pessoalmente, que Assim, eu dicas. jogava a casquinha de pão fora, e aí você, não, É verdade. ainda. É verdade, faz croutons, lembra que eu falei esse negócio de croutons? Faz os Verdade. croutons, porque assim, agora eu vou contar aqui, vou colocar aqui. Quando eu fui uma vez na casa da Dani, antes da pandemia, tudo, né? Ela me ofereceu lá um cafezinho, tudo. Eu vi ela tirar no pão de forma aquela casquinha e ela descartando, tipo, indo pro lixo. Eu falei, Dani, mas isso é o pão também. Ai, mas isso aqui eu não gosto. Eu falei, mas você gosta de croutons? Você já comeu na sopinha, na salada, aquelas mini torradinhas, né? Corta isso agora em cubinhos e põe para torrar no forno e você consegue comer, porque é isso. Ah, é verdade. Aí parece que ela tá fazendo isso já, Sim, né, agora eu Dani? como. É verdade. Ou eu faço fruta ou eu como mesmo. Pois é, tá vendo? Porque aí, de repente, depois dessa nossa conversa, o seu valor mudou, né? Voltando lá naquela questão sobre valores. Mas as economias domésticas, assim, essas dicas domésticas que você pediu agora são bem legais, bem pertinentes, porque principalmente para quem tem criança, ou quem às vezes tem alguém mais da velha guarda em casa, a gente tem certas crenças limitantes, né? Então e aí tem que tomar cuidado para não passar isso para as futuras gerações e para a gente também sofrer aí alguns processos de transformação, já que a gente está disposta a nos transformar em prol do desenvolvimento sustentável. Sim. Mas existe um site, e acho que todo profissional de sustentabilidade recomenda ele, chama Acatu. Depois, se vocês quiserem, eu passo direitinho o nome para vocês. Nesse site, Acatu, eles têm umas dicas super legais e a imagem também é super educativa. E o mais interessante do Instituto Acatu é que eles têm dados, fortes dados, sobre os impactos da gente, o nosso modelo, esse modelo estagnado ainda, esse modelo do passado, quanto polui. Então, um exemplo aqui, ele fala que se você trocar, eu lembrei que eu li agora há pouco, se você, 5 dias da semana, né, que você vai de carro ao trabalho, se em 2 dias você escolher ir de metrô, por exemplo, a economia que você faz equivale acho que a 6 anos de arroz que você compra na sua casa. Nossa, Uma pessoa, né? uma Então, pessoa. assim, só o fato de você trocar o carro pelo metrô, se você for colocando na ponta do lápis, você economiza nos pacotes de arroz que você pode comprar por 6 anos. Então é legal esse site porque ele dá essas comparações. Entendi. Aí ele fala assim,
a calça jeans que você compra, o tanto de água que você usa na calça jeans, acho que equivale a 5 semanas de água que você consome, assim, uma pessoa consome. Não, acho que são mais, acho que são 5 meses. Os litros de água que se usa na produção de uma calça jeans equivale a 1 a 5 meses de uma pessoa usando água, uma média, né? Então, assim, é nessas horas que, falando aqui sobre dicas domésticas, que a gente tem que buscar compreender mais. Por isso que a gente tem que estar sempre atento em conhecer melhor esses sites, seguir as hashtags, as pessoas que falam sobre essas dicas, sobre sustentabilidade, porque sempre vem uma boa informação e que se você passar a praticar aquilo lá, você efetivamente sente a diferença. Não só a diferença, às vezes, no seu padrão de vida, né? Assim, no seu corpo, no seu estilo, mas na economia, principalmente. Um exemplo, assim, há muitos anos eu não faço mais aquele shopping, aquela coisa de comprar roupa nova, né? E eu venho de uma geração, acho que você também, Dani, que é aquela coisa, tem uma festa, vamos comprar uma roupa nova. Sim. Não pode repetir roupa, olha as crenças limitantes, né? Não pode repetir roupa. Cabeleireiro, sei lá, toda semana. Manicure tem que ter toda semana. E aquelas crenças que eu acho horrendas, que homem grisalho é bonito, mulher grisalha é desleixada. Né? A mulher que mostra o cabelo grisalho, ela é desleixada, ela não está se cuidando. Mas o homem grisalho, ele tá bonito. Então, tudo isso são crenças limitantes, né? Então, assim, como a mulher não pode ficar grisalha, ela tem que usar tintura. Para ela usar tintura, ela tem que estar toda hora recorrendo à indústria de cosméticos. Essa indústria de cosméticos tem produtos hoje com menor impacto ambiental. Tem tintas mais naturais, tem não é tonificantes, é como é que chama? Tonalizantes, mas com menos produtos químicos, com menos química, né? Maquiagem também química. A gente já ouviu falar em shampoo, então tem empresas aqui, a gente conhece várias empresas que, principalmente na área de cosméticos, que já trabalham muito com isso. Eu acho que é. Aí, Não, eu ia comentar, acho que entra naquilo também de valor, né? O que é mais, o que você valoriza mais, né? E aí você pode dar prioridade, né, para algumas coisas e outras consumir menos ou não consumir, né? Prestar atenção no que você acha importante, né? E não no que falaram para você que era importante, né? A Lila comentou aqui, a pandemia exatamente. está fazendo muitas mulheres assumirem os cabelos brancos, né? Com a pandemia. Principalmente agora na quarentena, você viu? Até as famosas estão se mostrando nas redes sociais de cabelos brancos. E Verdade. assim, eu tô achando isso sensacional. Eu tô achando muito legal também isso, sabe? Então, assim, essas dicas domésticas, elas ajudam a gente também a nos redescobrir, né? Ou seja, refletir sobre quais valores nós temos ou nós pretendemos propagar daqui para frente, né? Então, um exemplo que a gente pode dar para os filhos, para as crianças em geral, até mesmo para os idosos. Eu lembro uma vez a minha mãe também estava lavando roupa e aquela água que escorre do cano da máquina de lavar, ela punha direto na boca do tanque, assim, aquele cano, e aquela água saía com um cheiro até de muito bom, saía com o cheiro do amaciante. Uma água limpa, assim, praticamente, né? No sentido de não ter nenhum resíduo de esgoto, de sujeira. Sim. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu peguei uns baldes, enchi aquela água, e a gente tinha uma varanda, né? Uma sacadinha no apartamento. E eu falei, ó, já vou limpar isso. E, então ela, poxa, filha, olha, eu nunca tinha pensado nisso. E hoje a coisa já tomou uma dimensão que ela limpa, né, o quintal da casa, limpa algumas peças, às vezes até os tapetes de chão ela já deixa de molho naquela própria água que já sai perfumada. Ela faz uma pré-lavagem na mão, depois já deixa naquela água, o tapetinho de chão. Eu uso aquela água, inclusive, para substituir algumas vezes a descarga na privada, no vaso sanitário. Então, eu deixo lá também aquela água. Enfim, são
pequenas atitudes que às vezes a gente pensa, parece tão pouca, né? Mas a gente pode pensar mais sobre isso, usar as famosas eco bags, evitar o excesso de embalagem, excesso de volume de Nossa, lixo, né, de resíduo que a gente gera. Na poxa hora de vida. presentear alguém, sabe uma coisa legal, Dani? Uma coisa que eu tenho feito, assim, muito? Você mesma é testemunha disso, né? O que eu te dei de presente? Conta aí pro pessoal, quando eu fui na tua casa. Uma quejeira. Uma quejeira. Mas eu cheguei aleatoriamente com uma quejeira. O que eu fiz? A gente conversou antes, né? Não, é que E eu você também vi, falou você aqui falou, em eu casa. preciso de uma quejeira. Você deixou no ar alguma coisa assim, eu preciso comprar uma quejeira. E aí a gente marcou, dias depois eu fui visitar a Dani na casa dela, esse dia do pãozinho, inclusive, e levei de presente uma quejeira. Então, assim, você conhecendo a pessoa, você tendo a oportunidade de ver o que ela precisa, você é mais assertivo no presente, né? Então, nisso você gera aquela necessidade, ou seja, aquela desnecessidade de realizar trocas e daquele consumo, ela comprou aquilo lá para mim, mas eu já tenho, eu não gostei, eu vou trocar. Aí a pessoa tira o carro, daí vai até o shopping, daí troca o presente, mas acaba consumindo mais 1000 coisas. Então, assim, hoje eu acho que se a gente conseguir conversar com as pessoas, né? O que você precisa? Chegar numa linha daquilo que pode presentear, já que você faz tanta questão de presentear, Eu já ser faço, mais direcionado. eu já faço um pouco isso com a minha família, né? Às vezes eles me criticam, mas eu já falo que eu preciso. Gente, ó, eu quero isso aqui. Não percam tempo comprando o que eu não preciso. Mas é Exatamente, isso Dani, é mesmo. bem isso. Eu não quero nada de presente, gente. Às vezes assim, traz um bolo que você faz, traz alguma coisa gostosa Também. para a gente comer junto, Verdade, tem razão. né? Seguindo mais essa linha do ter menos, né? E viver melhor, ter mais as lembranças, ter mais o paladar, ter mais aquele cheiro, ter É mais aquela verdade. risada como presente e menos aquela necessidade de ter coisas desnecessárias ou em excesso que já não Sim, eu precisa, já acho chega legal num a ponto de gente exagero. proporcionar um bom jantar, uma viagem. Eu não sei, para mim isso tem muito valor também, né? Mais do que o Exato. Eu próprio. tenho uma amiga que a gente combinou de sempre nos aniversários a gente vai a algum show juntas. Então, uma Ai, que compra de legal! presente para outra, o ingresso de um teatro, de um show, ou de um jantar, alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa cultural rolando entre os nossas formas de presentear. E assim a gente já virou a regra. Ai, Cristi, esse papo tá muito bom. Eu quero perguntar tanta coisa aqui. É, Que legal. Não, ontem eu estava assistindo uma live do Murilo Gun, um psicólogo, e ele estava falando sobre equilíbrio, na verdade, né? E ele comentou que a gente tem crença que abundância é ter acúmulo de coisas, de status, né? De bens. E eu lembrei do consumo consciente, das finanças conscientes, né? E aí eu ia pedir para você explicar mais sobre isso, mas eu acho que a gente falou bastante também, né? Assim, sobre consumo, que acho que acaba entrando nisso, Não, né? o consumo consciente ele vem muito para bater de frente com as pessoas que às vezes assim abusam dos seus créditos, entendeu? Que chega a ser alguma coisa que causa um mal maior, entendeu? Uma pessoa que às vezes pega o seu salário inteiro e gasta em determinado produto, num tênis, numa bolsa, sabe? Que não consegue mensurar as consequências daquilo, né? Então vem muito dentro, vem bater de frente a questão do consumo consciente com a impulsividade da pessoa em adquirir aquele determinado produto ou aquilo lá que ela almeja tanto, mas é mais por um modelo impulsivo ou por um modismo, mas Sim. ela acaba gerando o quê? Uma dívida, né? Então, o consumo consciente ele vem justamente para conscientizar as pessoas desta educação financeira, né? Você não Sim. precisa gerar dívidas porque determinado grupo que você frequenta, todo mundo tem aquele sapato, aquela bolsa, aquela calça, ou aquele carro, ou aquele celular, né? Então você pode dizer não para isso, você pode continuar sendo amigo, você pode continuar sendo uma pessoa moderna, stylish,
educada, bem aceita, mesmo não tendo, às vezes, aquelas peças, aqueles produtos, ou realizando aquela viagem, né, ou fazendo aquele check-in naquele lugar glamour. Então, o consumo consciente ele vem muito para a pessoa parar e ponderar sobre isso, sabe? Eu não preciso atividade gerar dívidas. Dívidas tanto para mim e ainda dívidas para esse planeta. Interessante, Daniel, esqueci de mencionar com você, a gente não trouxe, dia 22 de agosto agora, essa semana que passou, a gente teve o dia de sobrecarga do planeta. É uma data que é conhecida mundialmente, tá? Então, assim, overshoot, que é a expressão em inglês, que quer dizer o seguinte: quantos planetas precisariam existir para aquele determinado modelo de consumo, né? Daquele país, daquele pessoal. Então, assim, existem países onde, por exemplo, a Austrália é um país que traz alguns bons casos de um consumo mais consciente. Então, assim, se todo mundo, se todo o planeta consumisse naqueles padrões, por exemplo, dos americanos, precisaríamos de 10 planetas em um ano. E nós não temos outros planetas, né? Assim, que nos supram desse modo tão imediatista, tão impulsivo. Da mesma forma como a gente não tem o jogar fora. Vocês já pararam para pensar nisso? Onde é o jogar fora? De é jogar fora, é verdade. Né? Tá tudo aqui, uma hora volta para você com alguma consequência. Então, assim, muitas pessoas falam sobre, às vezes, essas questões, essas mudanças climáticas, isso é coisa de cientista, eles colocam tantos números, ficam fazendo tantas previsões de catástrofe, Gente, assim, esses números vocês não acreditam, mas aí vem aquela loja promoção, bolsa tanto por tanto agora, compre, baixamos em 50. Esse número é interessante, né? Esse valor te interessa, mas o valor sobre os impactos daquele seu pequeno consumo, imagina aquilo numa escala de 10 pessoas como você comprando. O que eu li algo Agora de assim. 1.000, agora de 7 bilhões de pessoas. Vocês estão entendendo os números? As Eu li, projeções? eu li algo assim, que é assim, o planeta, ele também busca um equilíbrio. E se começa a faltar de um lado, normalmente acontece alguma coisa do outro para equilibrar. E aí, o que acontece do outro pode ser alguma coisa que não seja legal, né? Mas é porque o planeta também está sempre buscando se equilibrar, né? E se ele fica desequilibrado, ele vai se equilibrar talvez de um jeito não tão bom para a gente, né? Exatamente. Dani, sabe o que me veio agora de lembrança aqui, ó? Eu Ok. vi, eu Ai, menina, gostei, falta 2 Adriana, o minutos para comentário da acabar. Adriana aqui dela e do marido dela. Faltando. Não, mas assim, que antigamente nas gerações, não sei, ainda também, as pessoas tinham casa de praia, casa de campo, a casa da cidade, né? Então, imagina, cada pessoa, cada família chegava a ter 3 casas, 3 liquidificadores, 3 fornos, 3 geladeiras, que só usava, talvez, a casa de praia 2 vezes, ou melhor, 2 meses, se fosse somar tudo, consideraria nem dois, não chegaria nem a 2 meses do ano todo, né? Então, assim, hoje as pessoas têm que parar e pensar, pô, quando eu quero ir para a praia, eu vou, alugo uma casa de temporada, ou fico num hotel, fico numa pousada, você não precisa ter tanto aquilo, entendeu? E mais viver. Eu acho que o consumo consciente é mais isso, é voltado para o desfrute de viver, de ter o essencial e gostar daquilo que tem. Concordo. Olha, a gente tá se encaminhando para o final. Eu queria ter te perguntado um monte de outras coisas. Acho que eu vou ter que chamar você de novo. Eu queria que você falasse, eu queria que você falasse das empresas, né? Porque eu tenho a impressão que a empresa, enfim, talvez eles façam o mínimo, mas não vai dar tempo porque eu queria que você contasse, antes de encerrar, que você contasse a fábula do sucessor sustentável. E se a gente não encerrar no prazo, eu não consigo gravar. Então conta essa fábula e aí a gente vai ter que encerrar.
Ah, tá bom. Bem, já que a gente está arrumando para o encerramento, deixa eu aproveitar também e mandar um beijo aqui, um abraço a todos vocês que participaram, que puderam Hum. participar, e a quem depois futuramente estiver assistindo também, porque vai ficar gravado. Mas escutem essa Agradecer a fábula, Dani, gente, que é né? maravilhosa. Eu até Agradecer a Dani chorei. por essa pauta linda. E a fábula do sucessor sustentável é mais ou menos assim. Cada vez que eu conto, eu lembro de uns detalhes maiores, mas assim, existia um pai que tinha vindo de uma família muito pobre, muito humilde, assim, poucas abundâncias financeiras, e ele cresceu na vida, ele formou a sua empresa, e ele teve dois filhos, e esses dois filhos, assim, não faltavam nada para ele, né? Tinham de tudo, assim, questões econômicas, né? E o pai ascendeu muito rapidamente, juntou uma herança boa, mas chegou um dado momento aquele pai percebeu que ele estava doentinho e que talvez ele teria dias, meses só de vida. Aí ele foi muito pressionado a saber quem seria o seu sucessor na empresa, né? Qual dos seus filhos ocuparia a cadeira dele e tocaria aqueles negócios adiante. Um filho era muito legal, muito comunicativo, tinha bons amigos, estava todo momento nas festas. O outro era um pouquinho mais recolhido, mas também muito simpático, tudo. Então ele pegou esses dois filhos e levou para uma viagem de final de semana, levou numa cabana muito distante, num lugar mais recluso, e chegou lá, não tinha sinal de internet, né? Então, assim, eles teriam que sentar, conversar. Não tinha sinal de internet, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E na hora que eles chegaram, não tinha nem alimento na cabana, estava completamente vazia, deserta. E aqueles filhos, ah, pai, aqui tá muito chato, não tem nada o que comer, não tem nada o que fazer, papapá, papapá. Aí o pai falou, não, eu vou sair, vou ver alguma coisa pra gente comprar, pra comer. E alguém vai comigo? Nenhum dos dois quis ir, o pai foi. E na verdade ele lembrou, ele voltou, ele falou, não, não vou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que caiu uma árvore no meio do caminho, que eu não consegui ir até o mercado, até a cidade comprar nada, vamos ver o que vai acontecer. Voltou de mãos abanando para dentro da cabana e falou, olha, aconteceu um acidente, não vai ter nada para a gente comer essa noite, a gente vai ter que ficar aqui, como é que vai ser? Um filho só reclamou, estava de mau humor, aquele que era o simpático, mas ele ficou de mau humor, ele ficou acabado. O outro também, muito sentido, muito acabado, mas pensou, pai, a gente precisa encontrar alguma coisa aqui perto, vamos ver se tem alguma árvore, alguma coisa que a gente possa se alimentar daqui mesmo, né? Alguma plantação. E saiu com o pai, e aí eles voltaram com duas maçãs, aquelas maçãs, umas delas já tinham até, assim, aparência de podre, de estragadinha, não estava com uma aparência tão apetitosa. Aquele filho que ficou faminto pegou logo a maçã, cortou aquela parte podre da maçã, comeu em 3 mordidas, acabou com a maçã. E aquele outro filho que viu todo o sacrifício do pai também de ir atrás, de buscar alguma coisa para comer, falou: pai, vamos dividir essa maçã? Então ele cortou a maçã ao meio, tirou a casca e falou: pai, com essa casca agora eu vou ferver com essa água, a gente vai fazer o chá. Aqui, né, a polpa da maçã a gente vai dividir e comer juntos. E eu vou guardar aqui esse caulezinho, esse miolinho, pai, e vou plantar amanhã, porque se de uma próxima vez acontecer de alguém passar pelo que a gente está passando agora, pelo menos vai ter uma outra macieira aqui perto que vai dar frutos e essa pessoa vai conseguir se alimentar. E assim eles passaram aquele final de dia e o pai voltou para a cidade, sabendo exatamente quem seria o seu sucessor nos negócios agora, qual daqueles filhos seria o sucessor. Então, às vezes é isso, a fábula do sucessor sustentável conta um pouquinho aí dessas percepções
que às vezes a gente precisa ter na vida, na hora de escolher o que a gente consome, quem são as pessoas que estão ao nosso lado, nos orientando, nos influenciando, qual o legado que a gente quer deixar, de tudo aquilo que a gente, num sacrifício, construiu, constituiu. Isso vai passar para quem? E esse quem vai receber isso pautado em quais valores, né? Sim. Será que dará continuidade com o mesmo olhar, com o mesmo desejo da gente? Então, a fábula do sucessor sustentável é Sensacional. A primeira vez que eu ouvi, eu quase chorei. Não, porque acho que mostra muito assim, é isso da gente compartilhar, né? Eu até postei esses dias assim, né? Que se a gente tá debaixo de uma árvore hoje é porque alguém plantou ela há algum tempo. E é isso mesmo, né? É dividir hoje, pensar no que vem pela frente. Eu queria te agradecer, Cristi, muito obrigada Ah, imagina, eu que agradeço, Dani. por Obrigada a participar todos da e a primeira todas live aqui. que eu fiz aqui. Esse assunto é muito interessante, eu gosto mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu vou gravar, aí quem não conseguiu ver tudo pode assistir depois. E quem sabe você Legal, vou volta tentar aqui fazer para uma. falar comigo mais para frente. Beijo, Cristi, obrigada. Obrigada, pessoal, por ter assistido, viu? Ah, legal. Eu vou tentar fazer uma foto agora aqui, nossa, vai dar uma risadinha. Ah, tá bom, tá bom. Faz a foto primeiro e depois eu encerro. Foi, acho que foi. Obrigada, gente. Obrigada a todo Se mundo. vocês quiserem mandar perguntas para a Cristi depois, ela responde no Companhia Sustentável. Pode me mandar ou mandar direto para ela, porque não deu tempo, Cristi, da gente Não, passar. tranquilo. E ainda Eu respondo. respondo. Assim, pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou respondendo todo mundo aí que precisar de alguma informação, alguma orientação. Estamos à disposição, tá bom? Obrigada. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.